Shalom a todos, hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer um novo vídeo falando a questão, eu vou dar aqui uma introdução, ou melhor, vou dar o esboço do livro de Gênesis, começar por Gênesis, amanhã eu faço o de Êxodo, dando todas as separações do livro para que quando você estiver lendo alguma coisa, você entenda o que você está lendo, né? Você vai ler sobre o dilúvio, aí você vai saber o que é que você está lendo. Então pega aí uma caneta, um papel e começa aí a anotar o que eu vou falar aqui. E você vai lendo, e principalmente você que talvez está começando agora na fé e precisa de um auxílio. Então continue assistindo este vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para que você receba novos vídeos que eu vou fazendo ao longo do tempo. Amanhã talvez eu faça o de Êxodo e assim por diante, Levítico, Número, Deuteronômio até Apocalipse. Amém? Então fique ligado aí você e vamos começar aqui. Bom, gente, começando sobre o esboço do livro de Gênesis. Primeiro, o que significa Gênesis? Gênesis vem do termo hebraico Bereshit, que significa no princípio. Então Gênesis significa no princípio. É por isso que tem esse nome Gênesis, né? Ou Bereshit no hebraico. Bom, aqui eu tenho aqui as minhas anotações sobre a criação, sobre o início de tudo. Bom, gente, a criação começa no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, até o capítulo 2 e o versículo 3, ou o versículo 4, muitos usam até ler o versículo 4, mas até o versículo 3, ok? Então você vai ver a criação dos céus e da terra em Gênesis capítulo 1, você lê o capítulo todo, depois você vai para o capítulo 2 e até o versículo 3. No versículo 4 até Gênesis 4 e 26 as gerações dos céus e da terra. Então você vai vendo aí o que você vai ler. Quando você for ler Gênesis 1, você vai saber que está lendo a criação dos céus e da terra até o capítulo 2 e o versículo 3. Aqui começando aqui no livro de Adão e Eva estava no Éden. Isso encontra no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 4 ao versículo 25. Então aí já tem uma divisão quando você lê. Como é que eu queria saber como é que Adão e Eva era lá no Éden, tá? Aí você vai ler do capítulo 2, versículo 4 ao versículo 25. Aí você vai ler a queda das consequências, ou as consequências da queda, melhor falando. Então, se você quiser saber as consequências do pecado, você entra no capítulo 3 todinho de Gênesis, ok? No capítulo 4, do 1 ao 24, fala o assassinato de Abel, como ele é conhecido no hebraico como Havel. Então, você vai ver o assassinato de Abel, que é conhecido como Abel, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 24. Aí você vai ver do capítulo 4, versículo 25 e 26, a esperança dos descendentes de Sete. Sete foi um filho de Adão, que a gente conhece como Adão. Bom, a gente falando sobre as gerações de Adão. Você lê do capítulo 5, do versículo 1, todinho até o capítulo 6, aí até o versículo 8, ok? Então você começa a ler a genealogia de Sete a Noé, está no capítulo 5 todo. O pecado generalizado antes do dilúvio está em Gênesis 6, do 1 a 8. Ok? Aí vem as preparações de Noé, o preparativo do dilúvio. Isso você encontra os preparativos para o dilúvio, está no capítulo 6, do versículo 9 até o capítulo 7, o versículo 9. O dilúvio e a libertação está no capítulo 7, do versículo 10 até o capítulo 8, versículo 19. A aliança de Deus com Noé se encontra no capítulo 8, do versículo 20 até o capítulo 9, o versículo 17. A história dos descendentes de Noé encontra no capítulo de número 9, do versículo 18
ao versículo 29. Então você vai encontrar a história dos descendentes de Noé, capítulo 9, versículo 18 ao versículo 29. Aí vem as gerações de Sem, Cã e Jafé. Bom, as nações, você vai saber sobre as nações, está no capítulo 10 todo. A dispensação das nações, quando foi a confusão das línguas na Torre de Babel. Isso está lá em Gênesis 11, do 1 a 9. Ok? Gênesis 11, do 1 a 9. As gerações de Sem, genealogias de Sem e Terá, no capítulo 11, versículo 10 ao versículo 26. As gerações de Terá, que ele era pai de Abraão, né? Está no capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 25, 11, mas não precisa anotar isso, ok? Aí vem a genealogia, está no capítulo 11, versículo 27 ao versículo 32. A aliança com Abraão, sua terra e seu povo, capítulo 12. Mas não precisa anotar isso, que eu vou dar divisões. Bom, a jornada rumo à terra prometida começa no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. A libertação dos israelitas do Egito está no capítulo 12, começa do versículo 10 ao versículo 20. A divisão da terra está no capítulo 13 completo. A vitória sobre os reis está no capítulo 14 completo. A ratificação da aliança está no capítulo 15 todo. A rejeição de Agar e Ismael está no capítulo 16 todo. A confirmação da aliança de Deus está no capítulo 17 completo. Ok? A presença do nascimento de Isaac começa no capítulo 18, versículo 1 até o versículo 15. Sodoma e Gomorra, capítulo 18, versículo 16 até o capítulo 19, versículo 38. Aí no capítulo 20 fala sobre o encontro com os filisteus, capítulo 20 todo. O capítulo 21 fala sobre o nascimento de Isaac. Então se você quer saber sobre o nascimento de Isaac, está no capítulo 21 completo. Abraão e o ato de fé com relação a Isaac, quando ele ia matar Isaac ali, que é uma história muito conhecida, e se encontra em Gênesis 22, do 1 ao 19. Ok? Agora, a descendência prometida a Abraão se encontra em Gênesis 22, do 20 até... Não, perdão, para aí. Aqui eu vou dar outra introdução, ok? Então, você para aí. Abraão e seu ato de fé com relação a Isaac, do 22, do 1 ao 19, ok? Vem um contexto histórico de Rebeca, no capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 24. A morte de Sara, capítulo 23 completo. O casamento de Isaac com Rebeca, está no capítulo 24 completo, ok? Isaac é o único herdeiro. Está em Gênesis 25, 1 a 6. A morte de Abraão começa do capítulo de número 25. Pega ali do versículo 6, do versículo 7 ao versículo 11. Ok? Aí vem as gerações de Ismael. Está no capítulo 25, versículo 12 ao versículo 18. As gerações de Ismael. Se você quiser saber, aí você vê aí e leia. Ok? Aí vem a competição entre Esaú e Jacó. Capítulo 25, do versículo 19 até o versículo 34. Então, a competição entre Esaú e Jacó, capítulo 25, versículo 19 a 34. A promessa de aliança para Isaac, todo o capítulo 26, ok? A trapaça de Jacó para obter a bênção, está no capítulo 27, do 1 ao 40. Então, se você quiser saber que trapaça foi essa, é só você ler no capítulo 27, do 1 até o versículo 40. Ok? Agora vem... Jacó é abençoado em uma terra estranha. Está lá no livro de... Começa ali do capítulo 27. Mas não precisa anotar isso aí, ok? Aí vem Jacó enviado a Labão. Jacó enviado a Labão,
capítulo de número 27, do versículo 41 até o capítulo 28 e versículo 9. Um anjo em Betel. Se você quiser saber que anjo foi esse, então você vai ler o capítulo 28 de Gênesis, do versículo 10 ao versículo 22, ok? Então, o desentendimento com Labão começa do versículo 29, do capítulo 29, versículo 1 até o versículo 30. A descendência prometida, já começa a ler do capítulo 29 de Gênesis, versículo 31 ao capítulo 30 e o versículo até o versículo 24. A saída de Arã. Aí você começa a ler do capítulo 30, do versículo 25 até o capítulo 31 e o versículo 55. Anjos em Manaim e Peniel. Você encontra isso no capítulo 32 todo. O encontro entre Esaú e Jacó e a reconciliação deles está no capítulo 33, do 1 ao 17. O acontecimento e falecimento de Siquém a Mamre. Você encontra isso no capítulo 33, do versículo 18 até o capítulo 35 e o versículo 29. Você vai saber sobre as gerações de Esaú. Os descendentes de Esaú, está todo o capítulo 36 completo, vai até o 37:1, ok? Aí vem os sonhos de José, no caso aqui já está falando sobre as gerações de Jacó. Você está falando os sonhos de José. Você encontra isso no capítulo 37, do versículo 2 ao versículo 11. A tragédia na família. Se você não sabe ainda, só você ler, você vai saber que tragédia foi essa. Tá, do capítulo 37, verso 12, até o capítulo 38 e o versículo 30. A vice-regência sobre o Egito está no capítulo 39 até o versículo 41. Aí vem o reencontro com a família, está no livro de vice-regência sobre o Egito, capítulo 39 todo até o capítulo 41 todinho. Você pega o capítulo 39, 40 e 41, ok? Agora vem o reencontro com a família, dá-se no capítulo 42 até o capítulo 45. Então você vai saber que história é essa aí, se você ainda não leu, ok? Aí vem a transição para o Êxodo. Aí eu vou dar aqui os detalhes. A jornada para o Egito, que começa no capítulo 46, versículo 1 ao versículo 27. A ocupação de Gozém. Se você quiser saber sobre essa história, você lê do capítulo 46, 28 até o capítulo 47, 31. Está falando sobre a ocupação de Gozém. Já no capítulo 48, você encontra as bênçãos sobre as 12 tribos de Israel. Você vai encontrar isso em Gênesis 48, começando do versículo 1 até o capítulo 49 e o versículo 28. Você encontra a morte e o sepultamento de Jacó em Canaã. Se você quiser ler, você lê aí no capítulo 49, do verso 29 até o capítulo 50 e o verso 14. Então vem a morte de José no Egito. Você lê do capítulo 50, ok? Capítulo 50, versículo 15 até o versículo 26. E por fim acaba aqui o esboço completo do livro de Gênesis. Ok? Então aqui eu vou dar agora. Eu vou anotar onde tem aqui as coisas aqui anotadas. O caráter de Deus no livro de Gênesis. Vou falar aqui sobre um pouco do caráter de Deus. Bom, gente, muitos traços do caráter de Deus, eles são revelados logo em Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, que conhecemos como Gênesis hoje, que é o livro chamado Bereshit no hebraico, ok? Então, um caráter que Deus tem, uma função que Deus tem é de criar.
Então você vê que Deus, ele é um ser criador. Isso você pode ler do capítulo 1, versículo 1, ok, até o versículo 31, falando sobre toda a criação. Aí vem Deus como fiel em Gênesis, Deus sendo fiel já no livro de Gênesis, onde ele cumpre as suas promessas. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, versículo 7. Gênesis também 26, versículo 3 e versículo 4. Gênesis 28, versículo 14. E Gênesis 32, versículo 9 e versículo 12. Então, esse texto que eu citei está falando sobre a fidelidade de Deus. Ou seja, Deus sendo fiel. Agora, Deus sendo justo. Já mostra a justiça de Deus, ele sendo justo, no livro de Gênesis também. Aqui no capítulo 18 de Gênesis e o versículo 25. Ok? Então aqui no capítulo 18 e o versículo 20 e 25 fala que Deus é justo, sobre a sua justiça. Sobre a longanimidade do Eterno, está no capítulo 6 e o versículo 3. A sua longanimidade, ok? Sobre Deus é amoroso, sobre o amor de Deus, está no capítulo 24 e o versículo 12. Ok? Deus é misericordioso. Então a misericórdia de Deus se encontra em Gênesis 19, 16. Veja. Deus é misericordioso. Você encontra isso em Gênesis capítulo 19, versículo 16 e o versículo 19. Sobre todo o poder de Deus, ele se revela como todo poderoso. Se encontra em Gênesis 17 e o versículo 1. E Deus ainda é poderoso no capítulo de número 18 e o verso 4. Sobre a providência de Deus, Deus é o Deus providente. Está em Gênesis capítulo 8, versículo 22, ok? Também em Gênesis capítulo 24, versículo 12 ao 14, versículo 48 e 56. Também em Gênesis 28, 20 e 21. Também em Gênesis capítulo 45, versículo 5 ao versículo 7. Também em Gênesis 48, versículo 15. E Gênesis 50, verso 20. Sobre a providência de Deus. Como Deus é verdadeiro, já aparece aqui também em Gênesis, como Deus é um Deus verdadeiro. Está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Gênesis capítulo 24, versículo 26. E Gênesis capítulo 32 e o versículo 10. Agora também vem Deus sobre Deus é colérico. Colérico é ira, né? Cólera é ira. Então Deus também ele é justiça, né? Só amor, misericórdia não. Ok? O caráter de Deus também abrange a sua cólera. Está em Gênesis 7, do 21 ao 23. Gênesis 11, 8. E Gênesis 19, 24 e 25. Então, pessoal, aqui eu vou terminando aqui este vídeo sobre o esboço do livro de Gênesis. Ok? Todo o esboço do livro de Gênesis, você anote. Quando eu falar, você bota a pausa e escreve em um papel para você ficar ciente do que você lê. Ok? Vai ficar mais fácil de você compreender o que você está lendo, né? Vai ficar mais fácil de interpretar o que você está lendo. Então, quando você estiver lendo, você estiver com o esboço do seu lado, vai ficar mais fácil. Você vai saber sobre a história de Noé, sobre onde começa a preparação do dilúvio, onde termina. Você saber dividir. Ok? Então é isso aqui que eu vou deixar. Também falei sobre o caráter de Deus. Amanhã eu faço o esboço do livro de Êxodo para você aí também. Quando você quiser ler Êxodo, você quiser ler dentro do esboço de Êxodo, aí você vai lendo. Aí vai ficar mais fácil de você compreender o que está lendo e o que está acontecendo ali. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Que o Eterno abençoe cada um de vocês e que os ajude a continuar na fé, ok? Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, não se esqueçam de compartilhar este vídeo, porque ele é de suma importância.
mesmo eu não frequentando templos, ok? Mas pode até ajudar você aí que ensina a algumas pessoas como é que se deve interpretar a Bíblia. Se você ensina a alguma pessoa, se você ensina alguém, ou se você quer estudar a Bíblia, então tem aí um esboço do livro de Gênesis, todinho do capítulo 1 ao capítulo 50, e também o caráter de Deus no livro de Gênesis. Então não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar este vídeo. Também deixa aí o seu like e o seu comentário do que você achou sobre o vídeo, se foi bom, se foi ruim, ou no que eu preciso melhorar para o próximo vídeo. Então que o Eterno abençoe cada um de vocês e que Ele os ajude a permanecer na fé, ok? Que o Eterno abençoe e ajude cada um de vocês. Fiquem na paz.